Fala, galera do Pântano Pop, nós estamos aqui para fazer uma resenha crítica do novo lançamento da Netflix, que é uma franquia de muito sucesso. Já podem ver aqui, estamos falando de Beverly Hills Cop Axel F, ou simplesmente Um Tira da Pesada, Axel F, que é o quarto filme da franquia Um Tira da Pesada, que foi lançado há 40 anos. Então nós vamos falar um pouquinho desse filme, que não é um filme que foi lançado no cinema, mas um filme por streaming. Vamos lá? Primeiro que eu tenho a dizer, e que é o que muita gente está dizendo também, é um filme dos anos 80, feito agora e lançado em 2024. Essa clara impressão. Ele é metade continuação, metade remake do original. E eu acho a questão de ter um clima de anos 80, eu acho muito acertado para a proposta do filme. Que a proposta é aquela proposta mesmo de pegar o saudosismo de quem viu os filmes originais, os primeiros filmes. Então eu não achei um equívoco esse clima de filme dos anos 80. E em alguns aspectos eu achei algumas decisões bem espertas, bem corretas. Por exemplo, a questão da idade do Ed Murphy. Ela está colocada no roteiro em alguns momentos, não é? Sempre que ele tem que correr atrás de alguém, ou ele está correndo de alguém, ele sempre vai buscar o auxílio de algum veículo, não é? Isso gera algumas cenas engraçadas dentro do filme. Então, tá ali no roteiro a questão da idade do Ed Murphy, né? Ele já não vai sair correndo a pé atrás de vilões. Ele é basicamente um filme dos anos 80 com uma diferença, uma adaptação aos dias de hoje. Que nos anos 80 você tem, mesmo numa comédia de ação, né? Uma comédia policial, que nós poderíamos classificar o filme original, o Tira da Pesada original, mas tinha aquela coisa da violência dos vilões bem forte. Eles não amaciavam a violência dos vilões. E aqui não, aqui nesse filme dá uma amaciada boa. É uma comédia policial bem leve. Até a violência dos vilões é uma violência que está mais dentro de um lado cômico. Então, isso aí eu achei que foi uma adaptação, né? Porque já não cabe agora, na década de 20, aquela violência exagerada dos anos 80, já não tem lugar. Então, eles mantiveram um climão de anos 80, mas com essa adaptação que eu considerei bastante interessante. Concordo, eu acho que... Vou até fazer um adendo que pode parecer até uma discordância, mas não é. Porque eu entendo perfeitamente as pessoas dizerem que é um filme dos anos 80 em 2024. A gente precisa lembrar para a galera que assiste a gente, que talvez não tivesse nascido na época ou que não tenha vivido a década de 80, que o Ed Murphy, ele era um comediante, uma celebridade da TV, do programa Saturday Night Live, programa lendário que existe até hoje nos Estados Unidos, que revelou inúmeros comediantes famosos nos Estados Unidos, mas ele ainda era muito novo como uma estrela de cinema. Então, é o primeiro filme em que ele é o protagonista solo. Tinha o 48 Horas, mas ele tinha o Nick Nolte, que era um filme policial. Então, o filme vai muito para o Ed Murphy comediante, o filme de 1984. Por que eu falo isso? Porque se a gente for parar para pensar nas sequências que o Tira da Pesada teve, em 1987 e em 1994, essas sequências ficaram muito mais sérias, se levaram mais a sério, ficaram mais violentas,
viraram filmes policiais muito mais parecidos com Máquina Mortífera, Duro de Matar, no tom, na violência, do que o primeiro filme, que sim, era bem violento, tinha tiroteio pra caramba, aquela coisa do vilão mal, muito mal, sem nenhuma razão de ser mal, morrendo crivado de balas, típico da era Reagan, quando estava em voga nos Estados Unidos essa coisa da violência, do dar tiro, do ter arma, né, que o Trump tanto quer trazer de volta. E o filme de 84, ele tem isso, mas é um veículo do Ed Murphy. Enquanto que os filmes de 87 e 94 se levam mais a sério, são mais violentos e perdem um pouco desse frescor, dessa coisa leve do Ed Murphy, do carisma do comediante do Ed Murphy. Claro que está lá ele fazendo as piadas, mas não é a mesma coisa. E esse filme de 2024, ele não comete o erro das sequências. Claro que eu acho que dentro desse acerto de buscar o Ed Murphy de 1984, e aliás até uma coisa muito doida, o Ed Murphy 40 anos depois parece que envelheceu no máximo 20, eu conheço gente de 45 que parece muito mais velha que o Ed Murphy, que estava com 62 anos quando filmou. Mas, enfim, pegar esse frescor do Ed Murphy foi um acerto, mas também tem a questão que é uma grande crítica que eu tenho atualmente a Hollywood e às pessoas que assistem cinema. É uma reciclagem descarada. Todas as cenas emblemáticas, quem assistiu um Tira da Pesada, original de 84, todas as cenas mais emblemáticas daquele filme estão no filme de hoje. Claro que com diferenças de detalhes, mas as mesmas cenas estão lá. É assustador. Porque eu entendo o fanservice. Eu entendo que quando você pega um filme que foi feito há 40 anos e que hoje em dia é um filme cultuado, que você vai levar para as pessoas que hoje já estão da nossa idade e que viram esse filme quando eram crianças ou adolescentes ou jovens adultos, levar aquela coisa que fez ela gostar do filme lá atrás. Então, o filme com fanservice, eu entendo, acho que não tem problema. Agora, quando o filme inteiro é um fanservice, aí eu já acho que é um pouco demais. E soma ao fato de que Hollywood está assim. A nova geração de pessoas que assistem cinema está assim. Do capitalismo nada se espera. Ele vai produzir o que está sendo pedido pelo mercado, né, pelo público, sem nenhum senso crítico. O que importa se o cinema está perdendo a criatividade, se as pessoas estão se fechando para coisas novas, para histórias novas, para personagens novos, se elas estão pedindo o velho, o reciclado, o spin-off, a sequência, o prequel, vamos dar para eles e vamos faturar em cima disso. Só que eu acho muito grave, porque se a gente realmente vai alimentar isso, se o público, a partir de agora, não vai mais ser capaz de aceitar personagens desconhecidos, cujas histórias ainda não foram contadas, histórias que não foram contadas, só vai querer assistir coisas que você pode dar um Google e ter referência, para onde a gente vai? Que geração é essa que vai criar as novas revoluções da ciência, da tecnologia, que vai continuar pensando, que vai pensar a política, a filosofia nesse mundo? Eu acho isso muito grave. E, para mim, estou sendo chato aqui, sim. Estou sendo chato, saí do fazer só a resenha do Axel F para falar de um sintoma muito grave, que é o tipo de maneira de se fazer filme hoje. É sempre filme feito a partir de algo que já está dado, que já está posto, que alguém já conhece, ou que se não conhece, dá um Google que você vai conhecer em 2 minutos. Coisas novas, personagens novos, estão ficando para trás. Me parece que hoje o espaço para novidade é nas séries, né, Vitor? As séries é que trazem inovações, né? Você não vê tantas séries assim, por exemplo, franquias. Estou tentando ressuscitar uma série de 20 anos atrás. A gente não vê muito isso, esse movimento nas séries. As séries trazem coisas novas. Pode ser, pode ser. Eu acho que as séries, os canais de streaming, também estão correndo muito atrás de fazer reciclagem. Você vê quantas séries em cima de franquia Guerra nas Estrelas, Star Wars, tem por aí.
E de outras séries da década de 80 e 90 estão sendo refeitas, né? Estão tendo remakes. Acho que as séries também estão fazendo isso. Mas eu entendo o que você diz, que pelo menos nas séries ainda parece haver um espaço para novidade. Né? No Sim, cinema parece que esse espaço acabou. Os filmes que estão sendo lançados e tomando o espaço da grande maioria das salas de exibição são filmes que são a milésima sequência de uma franquia que já existe há 20 anos, o spin-off, ou seja, um filme baseado no universo de algo que já foi feito, ou um remake mesmo, pegar um filme que já foi feito há 20, 30, 40 anos e refazê-lo, ou então fazer um híbrido, que é o que o Axel F, voltando para a nossa resenha, né, não fugir muito dela, é uma sequência, como você disse no começo, é uma sequência porque ele acompanha toda a evolução dos 3 filmes anteriores, mas ao mesmo tempo é um remake porque pega as situações todinhas do filme número 1, lá de 1984, e repete. E eu acho que é até compreensível que Netflix faça isso. E eu vou explicar por que a diferença de Netflix para cinema fazer isso. Eu acho menos grave no caso do Netflix fazer isso, porque Netflix está apostando num nicho de pessoas que estão com 50, 60 anos de idade, que querem rever esse filme feito por um Ed Murphy sexagenário, né? Porque se fosse no cinema, um filme desse tipo provavelmente seria um grande fracasso, porque a molecada não está nem aí pro Ed Murphy de 60 anos, né? A molecada não está nem aí. Mas eu vejo uma reprodução de uma tendência de qualquer forma. É o filme que está em primeiro lugar no Netflix nesse momento, mostra que é o que o mercado tá querendo e está consumindo, e o capitalismo tá doido para dar mesmo, porque vai lucrar muito, vai fazer muito dinheiro, dane-se que o cinema vai acabar se continuar desse jeito. Porque acaba, gente, tudo acaba, até o cinema pode acabar. talvez a diferença desse filme, que é aí um misto de continuação com remake, para outros que se tentaram fazer a mesma coisa, é que esse o resultado final não é ruim, né? Você não fica com aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca quando termina. O resultado é ótimo, o filme é uma diversão de primeiríssima qualidade. Sim, Sem dúvida. O Ed e- Murphy está em uma ótima forma. E eu não digo forma física, né? Porque o cara está parecendo que tem 40 anos quando ele tem mais de 60. Mas o carisma dele, que parecia que ele tinha perdido lá nos anos 90, tanto que ele começou a fazer um monte de fracasso, e o Tira da Pesada 3 é até uma tentativa de tentar ressuscitá-lo, que não deu muito certo, mas ele está em forma também como ator, como comediante, o carisma dele está lá de volta, é tudo muito bem encaixado. É uma diversão de primeira linha, mas assim, eu acho que não é nada que um filme original não poderia fazer, e muito melhor, porque o original, ele faz uma coisa que as pessoas não estão raciocinando nessa ânsia de consumir a nostalgia. O original, ele abre o potencial que o velho não tem mais como abrir. Você já sabe quem é o Axel Foley, você já sabe quem são aqueles personagens, você já sabe como é que é aquela história. Não tem mais para onde ir, a não ser fazer reciclagem, né? Tem uma hora que não vai dar nem mais para fazer uma sequência, porque o Ed Murphy vai ter 80 anos e já é pouco crível que ele esteja em ativa na polícia 40 anos depois. Não é crível, isso não aconteceria na vida real. Imagina ele com 70, né? Então, assim, o original seria o potencial de um novo personagem com tantas histórias que poderiam ser contadas daqui para frente, né? Com tantos desdobramentos desse personagem e de personagens coadjuvantes, né? E a gente está perdendo a possibilidade da novidade e de tudo que o novo é capaz de trazer, de possibilidades. uma coisa, como você disse, Vitor, que funciona é o próprio Ed Murphy. Ele tá engraçado no filme, ele conseguiu reproduzir algo que é muito difícil, né? Você vê o personagem do filme de 84 ali, não é? Os trejeitos, as vozes, a forma de se mover, de falar, de entregar as falas.
Eu achei que ele conseguiu isso e é bem difícil. E até uma coisa que costuma atrapalhar esse tipo de filme é a inserção que é a inserção de personagens novos. Eu achei que aqui não atrapalhou, entendeu? A personagem lá feminina, né? Pode dar spoiler, até porque isso é descoberto rapidamente no É, filme. muito rápido. É, a personagem feminina que é a filha dele, né? E o personagem lá que é um novo detetive lá da delegacia, não atrapalharam a trama, não ficaram deslocados. Não achei nada forçado demais. Cria-se ali um arco dramático para o Axel Foley, um arco familiar, né? Que eu acho que era absolutamente necessário no filme, senão ficaria uma parte do filme meio vazia. E, claro, todo aquele fan service de trazer até aquele personagem pequeno, né, lá do filme original, que você imaginaria que os produtores agora nem iam lembrar do personagem, mas eles trazem até aquele personagem pequeno. E também me parece uma coisa honesta, né, que o filme se assume que é para essa galera mesmo, que viu o filme original. Não tem esse papo de, não, eu estou tentando conquistar novos públicos. Eu acho que não tem muito esse papo nesse filme aqui. É uma honestidade, sem dúvida, mas é uma honestidade bem perigosa para mim, porque eu acho que honestidade do diabo não deixa de ser honestidade. Eu tô aqui para poder levar a alma de vocês, assim. Não tô enganando ninguém, não tô fingindo que eu sou bonzinho. Vou te dar vantagens, né? Eu acho que a vantagem do diabo Hollywood, do diabo streaming nesse momento eu vou oferecer, você está nessa onda apaixonado pela nostalgia, eu vou te dar nostalgia. Agora, fazer cinema, fazer coisas novas, porque eu acho que quando você não faz coisas novas, a tendência é que você mate aquilo que você gosta tanto. Nada que fica parado, nada que não se renova, continua vivo. Isso é uma lei natural. O cinema um dia vai acabar se continuar essa coisa de fazer apenas filmes baseados em coisas que já estão dadas. Sobre isso que você estava falando, Vitor, que a gente até desviou um pouco de uma crítica do filme, mas eu acho que vale muito. Eu tenho acompanhado algumas pessoas e tem um youtuber que trabalha muito com quadrinhos, cinema, política, cultura, e ele tem certeza que daqui mais um tempo o cinema vai ser visto como uma arte do século XX, que teve seu apogeu no século XX e marcou o século XX. E para ele, o século XXI já mostrou que o cinema não é a linguagem para o século XXI. Mas me parece que realmente ele tem razão, né? De que o cinema não é a linguagem, não é só porque ele não é do século XXI, é porque não está havendo mesmo um encontro entre cinema e cabecinhas aí do século XXI. Eu acho que o mais triste, desculpa te interromper, eu Não, acho que o pode falar. mais triste é que as pessoas da nossa idade, mais velhas que a gente, elas estão se deixando levar. Porque eu aqui estou posando de chato. Um monte de gente vai parar de ver esse vídeo quando chegar na minha fala. Eu sei disso, né? Porque eu estou aqui o de chato, o cara que quer politizar, o cara que quer polemizar, quer fazer militância, lacração, etc. Mas as coisas não são bem assim, né? Eu estou falando sobre uma coisa que se você para de pensar, você vira marionete, você vira gado. É tudo que o sistema quer, que você não pense, que você não questione, que você simplesmente isso mesmo, é assim. Então, as pessoas que adoram cinema, que dizem que adoram cinema, que querem ver filmes e não sei o quê, e justamente usam esse argumento para querer ver um remake barra sequência como
o novo Tira da Pesada, ou como Top Gun Maverick, ou o novo Duna, ou Wonka, que usam até esse argumento para ver esses filmes, estão fazendo isso tão no automático, estão se deixando tanto levar pela nostalgia, pelo passadismo, que não estão pensando que estão contribuindo, estão sendo coniventes e até ativos, cúmplices, na destruição do que dizem que gostam, que é o cinema. Né? Então eu espero que o blogueiro que você segue esteja errado, que haja pessoas que entendem o que eu estou dizendo e que vão, na prática, fazer com que o cinema não morra. Né? Que vão continuar querendo contar histórias através do audiovisual, através da linguagem, mesmo que aquela coisa daqueles cinemas gigantes de 1.000 e tantos lugares de rua acabe, mas que pelo menos haja um lugar para você fazer filme, para as pessoas sentarem e olharem para aquela tela grande e assistir, ou mesmo que a maior parte dos filmes sejam diretos para streaming, como esse filme do Tira da Pesada, mas que pelo menos a linguagem continue existindo, que as pessoas continuem contando histórias originais, criando novos personagens. E também vamos acompanhar essa nova geração, porque nessa coisa dos spin-offs e das continuações, eu vejo que está se preparando aí, ou talvez já esteja nascendo, um saudosismo dessa galera mais nova já. Porque o que foi o Homem-Aranha No Way Home? De certa forma foi isso. Como é que eu junto aqui os aranhas do passado com o aranha do presente? Então o aranha do presente sozinho ele não consegue bater bilheteria de 1 bilhão, mas com os 2 aranhas do passado ele consegue. Então acho que esse saudosismo ele já está um pouco entranhado nessa galera nova também. Aí eu não sei se é saudosismo, porque eu acho que é uma coisa... Eu só quero saber do que eu sei. Só quero saber do que eu tenho controle. Eu acho que uma tentativa dessa nova geração de controlar a narrativa, não acho que de forma consciente, mas de ter o controle sobre os acontecimentos, sobre o que está sendo feito. Então, assim, eu vou ver o filme Duna, mas o Duna da minha geração. Mas eu sei o que é Duna. Eu sei o que é Duna. E eu faço melhor. Né? Eu posso fazer... É sempre essa coisa. A gente até falou num outro vídeo. É uma geração que ela não está interessada no novo mesmo. Vou bater nessa tecla. E por isso que é até uma geração estupidamente iconoclasta. Uma geração que fala que o Pelé não jogou nada, jogava contra pedreiro. Né? Uma geração que fala que o Zico não jogou nada, até flamenguistas falando que o Zico não jogou nada. Diferente de gerações anteriores a essa, que podiam até ser ignorantes do passado, mas tinham um olhar de reverência com o que tinha acontecido. Só podia até nem ir procurar, ser meio preguiçosa, mas não tinha essa vontade de destruir o que tinha acontecido. Como se estivesse o tempo inteiro tentando provar que o mundo só existe a partir do momento em que eu nasci. E isso é uma coisa que me entristece e que eu acho que é perigosa de fato. Estou sendo alarmista? Talvez. Talvez eu esteja velho, obsoleto, e estou tendo chip em cabeça de cavalo e a próxima geração vai ser supimpa.